boa noite e sejam bem-vindos a mais um Pod Café com Fá. E o episódio de hoje é especial de pais e filhos. Estamos aqui com o Bernardo e o Diogo. E a pergunta para o Diogo, né? Você sempre quis ser pai? Qual a principal preocupação de ser pai nos dias de hoje? Eu sempre quis ser pai. Quando o Bernardo, a gente soube que, né, Yasmin estava grávida, a gente não se achava preparado para ser pai ainda, né? Então, quando a gente soube da notícia, eu falei, não, tranquilo, eu tô pronto. Eu sou o segundo filho de 5, então eu tive experiência com meus irmãos, né? De trocar fralda, fazer mingau. Então, para mim foi super tranquilo. E desafio hoje é trazer princípios, né, fortes para que quando ele tenha contato com outras pessoas, com pensamentos diferentes, ele não venha a ser influenciado, né? Então, é blindar a autoestima dele para que ele tenha consciência de quem ele é de verdade, sabe? Para que quando ele não tiver mais nesse, vamos dizer assim, com a nossa proteção, né? No ambiente da escola ou no outro ambiente, ele tenha consciência de quem ele é e que os fatores externos não acabem influenciando na opinião dele ou até na autoestima. E Bernardo, o que de mais legal seu pai já fez por você, Bi? Eu acho que quando foi pro McDonald's. McDonald's? E Diogo, falando em coisas legais, como a fotografia entrou na sua vida? Qual momento fotográfico já mais te emocionou? A fotografia, na verdade, eu acho que sempre esteve na minha vida, né? Eu me vejo, assim, nos primeiros momentos fotografando nas festas de família. Quando tinha aquelas câmeras de filme, e aí, tipo assim, eram 36 poses, era sei lá, pro aniversário e pro Natal, e tinha que guardar. E aí chegou um determinado momento que eu acabei tomando esse lugar, e tipo assim, quem fazia as fotos era eu, né? E aí, no meu ensino fundamental, na escola onde eu estudava, tinha a opção de você fazer cursos livres à tarde. E aí tinha esporte e tinha a opção de fazer fotografia analógica. E aí eu me inscrevi, mesmo não sabendo muita coisa, mas era um curso muito completo. A gente ia pro laboratório, fazia a revelação do filme, tinha a parte teórica, a parte prática. Então foi algo que só acrescentou mais ainda essa questão da fotografia na minha vida. Aí daí pra frente eu já sabia que de uma forma ou de outra eu estaria ligado à fotografia por toda a minha vida. Bernardo já ajudou seu pai tirando fotos? Como foi que você ajudou? Com o celular dele. E Diogo, qual a importância de registrar todos os momentos e registrar para guardar ou para postar também? Por quê? Eu acho que a importância é porque a vida tá passando e a gente, ainda mais hoje no mundo do celular, né? A gente se perde muito no tempo. Então, a gente sempre fala, né? Todo mundo que tá tendo filho agora falou, filme muito, registre muito, porque passa muito rápido e no decorrer dos dias você não vai percebendo. Aí quando você pega assim, um ano depois e vai ver a galeria do celular, aí você vê, rapaz, como é que falava desse jeito, e a gente nem percebia, né? E tipo, a gente entendia. Tipo, era uma linguagem totalmente diferente, mesmo assim, a gente entendia, a gente sabia. E a evolução mesmo, como a gente sempre convive no dia a dia, a gente não tem essa noção. E postar ou guardar, eu acho que hoje a gente não tem como dissociar isso, né? Tem gente que posta mais e tem gente que não posta tanto, mas eu acho que as duas coisas são ligadas. Mas você tem que ter a noção de que, tipo, eu vou deixar as minhas fotos em um lugar que eu tenha acesso para que no futuro eu consiga ver. É muito legal a gente pegar o álbum de verdade, né? Aquele álbum material e olhar, poxa, ó, como era meu aniversário de 3 anos aqui e tal, como era minha família, como era a casa onde eu morava, né? E hoje eu acho que isso meio que se perde porque a gente acha, tá no celular, ou então tá na nuvem, sabe? Mas não tem um lugar para você, assim, ter tudo reunido e aquela segurança, tipo assim, não, se eu esquecer a senha, aqui não tem senha, aqui não tem perder a conta, trocar o e-mail, não. No físico de verdade, você tem ali, e hoje a gente tem materiais muito, muito resistentes, né? Hoje você faz um álbum encadernado mesmo e se você cuidar direitinho, eu acho que a única coisa que você não pode fazer é deixar ele mergulhado dentro da água. Porque se fora isso, você consegue ter ele por toda a sua vida. Eu falo sempre que meu primeiro newborn que eu fiz um álbum, né? Pra ser de mostruário pra mim. E aí naquele mesmo ensaio eu percebi que, tipo, o newborn não era a minha pegada, porque a criança chorou muito e, tipo, foi mais ou menos umas 3 horas de ensaio, só tentando acalmar e tal. Só ficaram show de bola, mas foi uma demanda muito grande, né?
Aí esse álbum ficou comigo, a criança já tinha, eu acho que 3 anos. Aí eu liguei pra mãe e falei, oi, tudo bom? Você lembra aquele ensaio que a gente fez? Aquele álbum eu quero te dar de presente. Aí eu peguei o álbum, entreguei e o álbum estava intacto. 3 anos depois, intacto. Parecendo que tinha acabado de sair de ser impresso, né? Então, a gente tem essa questão de postar. É legal, eu super apoio, mas também tem que ter essa consciência de guardar em um lugar que a gente consiga acessar lá no futuro. Porque é muito bacana. Você fala, o casamento da minha avó. Aí você vai ver o álbum e o retrato lá. Olha como é a minha mãe, mais nova e tal. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio aí. Nossa. Dizem que é mais difícil fotografar crianças, né? Pegar o sorriso, o momento em que olham para a câmera. Você sente essa dificuldade e como você faz para fotografar crianças? Eu fico quieto. Você mesmo, fica, né? Dá Ah. para ver. Sim. Fotografar criança é sempre desafio, principalmente em aniversário de 1 ano, porque é tudo novidade para criança. E aí é muita gente em cima da criança e a criança fica super. Quais são as estratégias que a gente usa para fotografar? Primeiro, fazer as fotos antes de começar o evento. Por exemplo, um aniversário, né? A gente faz as fotos antes de iniciar o evento porque é só os pais e o fotógrafo. Então, você consegue fazer aquele contato e aí brincando, vai quebrando esse gelo com a criança e fazendo com que ela se sinta à vontade ali na frente da câmera. E criança é ter paciência, não tem para onde correr. O último aniversário de criança, eu fiz 1 ano semana passada, e aí é aquela loucura. É a criança chorando, e aí bota, a criança não quer, a criança quer ir atrás da mãe, aí o pai pega, aí a avó pega, aí... Mas, mas no final das Mas eu não contas... faço isso, não. É, porque você não é mais neném, né, velho? E aí, no final das contas, sempre saem boas fotos, porque a foto é uma fração de segundo. Então, quem vê as fotos prontas não imagina o caos que é, né? Mas trabalhar com criança é ter paciência e entender que ela é uma criança. E que aquele momento é da criança, não é você querer sequestrar a criança e fazer com que ela seja que nem um adulto que tem que fazer pose. Tirar foto com todo mundo. Exatamente, tirar foto com todo não. A intenção é registrar a criança no dia dela, no evento dela. E o fotógrafo que lute ali para captar os momentos. Isso. Para você, a fotografia, principalmente na questão das edições, ajuda ou atrapalha na autoestima? Ó, a questão da fotografia, eu acho que equilíbrio em todas as vertentes é importante, né? E a fotografia da mesma forma. Determinados trabalhos acabam que se faz necessário você ter um pouco mais de edição, né? Principalmente edição de pele e tal. Mas eu sou da linha de fazer o mínimo. Por exemplo, se você tem uma cicatriz, eu não vou retirar essa cicatriz, essa marquinha, porque quando eu te ver pessoalmente, eu vou ver aquilo ali, sabe? Então, eu sou muito da questão de... Às vezes, a fotografia potencializa muito. Às vezes, eu tô com a espinha no dia do ensaio, mas essa espinha não vai ficar para sempre, né? Então, aquela espinha não existe necessidade dela permanecer ali. E, às vezes, dependendo da luz ou do ângulo, evidencia muito algumas imperfeições do rosto, por exemplo. Se for uma luz muito lateral e dá muito relevo. E aí, a gente dá uma trabalhada ali, mas nada fugindo do que seria o natural. Os meus clientes sabem que, tipo, a minha linha de edição é natural. Mas a gente sabe que hoje, com os aplicativos aí de edição, tem gente que vira outra pessoa, né? Mas aí, realmente, é uma questão de saúde pública, saúde mental, da pessoa ter a noção que, tipo, não adianta nas redes sociais ser uma coisa se a pessoa que vai te conhecer pessoalmente vai ver outra totalmente diferente, né? Mas na questão da minha parte da fotografia profissional, é sempre manter a linha da naturalidade. Massa. Qual a principal vantagem de você e Yasmine serem empresários e poderem trabalhar mais home office na criação de seu filho? Cite uma situação ou momento com ele que foi importante estar nessa condição de trabalho. Eu acho que é super importante porque a gente está presente em todos os momentos. Não é que tenha uma apresentação ou uma festinha na escola que a gente não possa estar presente, né? A gente alinha a agenda, está lá sempre presente e a gente sabe que é muito importante para a criança isso. Como a gente às vezes chega lá na apresentação e a criança não encontra ninguém, está chorando porque a mamãe, o papai, todo mundo veio e não vem. E isso mexe muito, até com a autoestima da criança, né? Então, acho que um dos pontos mais importantes é isso, essa presença nos momentos importantes, né? E um outro momento que realmente ficou nítido isso foi na questão dele ele precisou fazer uma cirurgia e aí ele ficou internado e a gente estava ali o tempo todo. Se fosse um trabalho CLT,
teria que deixar alguém, ou então teria que ficar revezando os pais para poder fazer esse acompanhamento, né? Então, acho que isso daí é um dos fatores mais, foi um dos momentos mais marcantes, assim, que realmente foi visto a importância de trabalhar fora do CLT, né? E ter essa flexibilização de estar presente em todo momento. Nossa. Agora nós vamos ter uma participação especial, né? Yasmine, pode chegar. Surpresa. Aí ele gostou, né? Seja bem-vinda, Yasmine, a esposa do Diogo, a mãe do Bernardo, blogueira, influenciadora, co-host do Coragem Ousadia Cast, um monte de coisas que não dá nem pra citar aqui. Cabe um podcast novo só com ela. Só de apresentação. Oh, meu Deus. Vamos deixar aqui os links de todos eles, né? Do Diogo, fotógrafo, Yasmine. E Yasmine, sua participação especial é contar o testemunho do que Diogo já fez por você, pelo Bernardo, como pai. O testemunho dele como pai. Aí eu choro 3 milhões de vezes. Pra mim, uma das coisas bem marcantes é que, por muito tempo da minha vida, eu achava que eu já amava Diogo no limite, assim. Sabe? Eu olhava pra ele, eu já falei pra ele várias vezes, não se assuste, que às vezes eu acordo e eu fico assim, ó, olhando pra cara dele. Eu sempre tive essa convicção, assim, né, de que ele era... De que eu já tava no limite do amor, né, do respeito, do carinho. E depois que Bernardo nasceu, eu lembro da gente em casa, assim, ele tava lavando o prato, e aí Bernardo chorou, aí ele largou o prato, assim, e foi correndo pegar B. E eu tava lá, né, e ele carregou o Bernardo e veio ninando o Bernardo, dando risada, e eu olhei pra ele, assim, e eu percebi que a paternidade dele me fez aumentar a admiração a respeito dele. Você só chorou, você era bebezinho, poucos dias de vida. Como que eu chorei? Que não aconteceu nada E eu tinha comigo. feito uma cesárea, então o Diogo não tava cuidando só de Eu Bernardo, o Diogo tava nada cuidando que de eu fiz Bernardo e de naquele mim. Eu não podia pegar uma coisa que caía no chão, aí eu chorava, porque esse lugar, né, do controle, de querer fazer tudo. E aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei, eu disse, meu filho, eu achava que não tinha como te amar mais. E Mas aí, vendo o pai que ele é, eu passei Mas eu a não admirar ainda entendi. mais ele. E eu falei também que a não entendi paternidade nada de disso. Diogo com relação a Bernardo me fez entender melhor a paternidade de Deus. Porque a paternidade de Deus, quando eu pensava na paternidade do meu pai, não fazia muito sentido. O Deus presente, o Deus que escuta, o Deus que acolhe, o Deus que responde. Não era o que eu tinha de pai, então eu não conseguia, por mais que eu lesse as escrituras, eu sou cristã desde os 14 anos, eu demorei muito de enxergar Deus como pai, porque as referências de pai que eu tinha não eram as melhores. E aí, quando eu vi Diogo sendo pai, eu disse, é isso! Só que ainda é mais poderoso, porque Deus ama a gente ainda mais do que Diogo ama o Bernardo. Então, eu achei isso muito poderoso. E faltaria hora para eu dizer as milhares de coisas que Diogo faz por mim, por Bernardo, mas certamente esse lugar de zelo, de carinho, de escuta, de presença, Diogo está presente e ele quer estar presente. São as coisas que mais me marcam, porque justamente foram as coisas que me faltaram. Então, eu sou muito fã do pai que ele é, do fotógrafo que ele é, porque, de fato, ele consegue acolher de um jeito que eu não conheço. Eu falo, não é porque eu tô na frente dele, não é porque ele é o meu marido, mas eu não conheço nenhum pai tão presente, tão disposto e disponível quanto o Diogo. E isso me faz pensar cada vez mais no quanto Deus é presente, que ele tá escutando, de que ele tá vendo, porque eu não tive isso uma vida inteira. E estamos nos nossos momentos finais. Agradeço a participação da Yasmine, do Diogo, do Bernardo. E nesse momento eu pergunto o testemunho mais marcante do que Deus já fez na sua vida. O Diogo, o Bernardo também, se quiser contar alguma coisa do que Deus fez. Eu vejo que em inúmeros momentos, assim, até em pequenas coisas, tipo, de você orar, você fala assim, poxa Deus, quando eu trabalhava no quartel, né, fui militar, e aí um dia eu tava muito atrasado, esse dia foi muito marcante pra mim. Aí eu tava assim, poxa Deus, eu poderia achar uma carona, né, pra eu chegar no ponto mais rápido. Na hora que eu acabei, o amigo passou assim, tipo, e um amigo que nunca tinha me dado carona, a gente morava na mesma rua, e ele, e aí, tá indo pra onde? Quer uma carona? Velho, eu fiquei assim, rapaz, velho, como Deus faz as coisas, né? E
Então, eu digo que são diversos momentos assim que você vê realmente a presença de Deus e como ele se faz presente quando você está conectado, né? Quando você está ligado mesmo. E na questão também de como eu consegui, eu me alistei, na verdade, sim, eu fui menor aprendiz, aí saí do trabalho, e aí, depois que você trabalha, você não quer mais pedir dinheiro, né, pro pai, pra mãe. E aí eu falei assim, um dia eu orei e falei, Deus, eu quero trabalhar. Aí chegou a época do alistamento, me perguntaram se eu queria passar, eu falei, pô, eu quero passar. E aí, botaram, então, tal data você se apresenta. Resumindo, uma série de fatores que seriam improváveis de acontecer, tipo, errarem a data, aí me ligarem, você tem que chegar aqui até 3 horas com exame de fator RH. E aí eu consegui, aí cheguei lá, como só tinha eu, aí mandou um marinheiro me acompanhar. E aí na hora do exame de vista eu não usava óculos. Aí com o olho eu acertei. Na hora de fazer o outro olho, o marinheiro que tava comigo falou assim, você enxerga bem? Aí eu falei, rapaz, não sei não, deixa eu ver aqui. Quando eu fechei o olho eu não tava enxergando nada. Ele, fique tranquilo que eu vou te falar todas as letras. Ele pegou e me falou todas as letras. Tipo assim, se fosse dele perguntar, ele me perguntaria logo no primeiro olho, né? Mas não. Na hora do segundo olho, que era justamente no olho que eu tinha mais dificuldade, ele me perguntou e me disse todas as letras. Então, aí, outro exemplo. Quando a distribuição das vagas de quem teria o contrato renovado. Todo ano era sequencial. No meu ano, foi tipo assim, por setor. Então, o pessoal do setor aqui, o primeiro do setor tal fica com a vaga. O primeiro do setor tal, então poderia ser que o primeiro do setor 1 seria o primeiro, mas o 19º do setor 2, o 19º seria o primeiro do setor 2. E aí, eu acabei renovando também. Então, foram diversas coisas assim que realmente foi nitidamente a mão de Deus trabalhando na minha vida, sabe? Tá. Bernardo, tem alguma história que Deus fez por você, Bê? Não sei. Tente lembrar aí. Eu falei lá em casa que eu queria que fosse uma pergunta de frutas, se eu gostava ou não. Você gosta de qual Qual é a fruta? sua fruta favorita? Banana e maçã Ah. e manga. Tem muitas frutas que eu gosto. Menos a melancia e mamão. Ah, melancia e mamão, você não. Mais uma coisa muito legal que Deus fez por você. Lembre aí, assim. Ter uma vida legal. Deus te deu uma vida legal, foi? Por que vida legal? Todo mundo quer ter minha vida. Por que todo mundo quer ter sua vida? Eu vou pro shopping, eu fico assistindo em casa, eu ganho bastante brinquedo e ainda mais eu tenho um paraquedista lá na minha casa. De brinquedo. Então sua vida é boa, é B? É. E acabei de ganhar uma caixa de bombom. Deus é bom, né, B? É, muito bom. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estão assistindo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.